Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet Aposta Esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e análise do domingo, dia 28 de maio. Só que antes, rapaziada, se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like e se puder faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos para fortalecer o canal. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, rapaziada, bora iniciar as análises do domingo, começando pela Premier League, o jogo do Brentford versus Manchester City, que tem início às 12h30. Bom, é um jogo de cumprimento de tabela para o Manchester City. Em comparação de elenco, a equipe do City tem um elenco mais qualificado com a equipe titular ou com a equipe reserva. A odd de momento paga aí 1.83 as casas de aposta na vitória do Manchester City, 3.80 Brentford e 4.0 para o empate. Como mencionei, o City já é o campeão com 8 pontos à frente do Arsenal, campeão da Premier League, e o Brentford é o nono colocado com 56 pontos, não chega mais a lugar algum, a não ser uma vaga na Conferência Liga diante do Aston Villa. Então, Aston precisa tropeçar e o Brentford precisa vencer para ficar com a vaga. Uma missão muito difícil. Brentford faz a nona melhor campanha. Fora de casa, o City faz a segunda melhor campanha. O City que sofreu diante do Brighton. Na última rodada, tivemos aí 2 gols do Brighton anulado e um do City. O jogo ficou no igual, ficou 1-1. Em sequência individual, o City manteve a invencibilidade, 25 jogos de invencibilidade e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E o Brentford, em 5 de 7, saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, o mais recente deu o Brentford, meu amigo, na casa do City. Foi 2-1. Então é um jogo que interessa mais ao Brentford do que ao próprio City. O City não briga mais por nada, já é campeão, só vai jogar para cumprir tabela. Para essa partida, acredito que será um jogo para mais de 1.5 gols. E você que é aquele cara supersticioso que acredita em zebra, quem sabe um casa com empate, já que o City não briga mais por nada, é uma boa opção também, casa com empate nesta partida. Continuando, vamos agora para o jogo do Manchester United versus Fulham. Início às 12h30, a odd paga 1.47 na vitória do United, 7.0 Fulham, 4.50 empate. Na classificação, o United é o quarto colocado. Se venceu o clássico diante do Chelsea, é um jogo apenas de cumprimento de tabela para o United. E o Fulham tem 52 pontos na 10ª colocação, não chega mais a lugar algum. Atuando em casa, o United faz a 4ª melhor campanha. Fora de casa, Fulham faz a 6ª melhor campanha. Em sequência individual, o Fulham vem a 3 jogos sem derrotas. O United em 5 saiu menos que 3 gols. Em 16 confrontos, o United não perde, ou seja, vem sem derrotas. O mais recente venceu 3-1, então temos duas boas opções. Se o United tropeçou diante do Chelsea, precisa vencer de qualquer forma, então deixamos casa vence. Se o United venceu, é um jogo apenas de cumprimento de tabela, então ficaremos no margem de 2.5 gols, probabilidade 3-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Southampton versus Liverpool, início às 12h30. A odd paga 1.40 para o Liverpool, que na classificação é o quinto colocado com 66 pontos, já tem vaga garantida na Liga Europa. E a equipe do Southampton, lanterninha, 20º colocado, não chega mais a lugar algum, foi rebaixada à segunda divisão. Ou seja, atuando em casa, fez uma campanha terrível, o Southampton, a pior campanha. Fora de casa, o Liverpool fez a 8ª melhor campanha. O Liverpool, se tivesse conseguido no mínimo 2 vitórias naquela fase terrível que o Liverpool vinha passando, tinha ficado com uma das vagas da Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, se o United tropeçou diante do Chelsea, ele tem que torcer para o United tropeçar novamente hoje, para que o Liverpool vença o jogo e ganhe para o United num saldo de gols. Em sequência individual, a equipe do Southampton vem a 5 derrotas consecutivas, a 12 sem vitória, sofreu gol nos últimos 11
E o Liverpool vem a 10 jogos de invencibilidade, a 4 vitórias nos últimos 4 confrontos. Lembrando que o Liverpool também tropeçou em casa diante do Aston Villa. Se não tivesse tropeçado, estaria mais confortável com uma das vagas ia brigar um pouco mais para a fase de grupo da Champions. Para essa partida, vou deixar um fora vence, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Espanha La Liga, o jogo do Atlético de Madrid versus Real Sociedad. Início às 14 horas, a odd paga 2.0 Madrid, 3.50 Sociedad e 3.50 empate. Na classificação, Madrid, terceiro colocado com 73 pontos, tem chance de vice-campeão. E o Real Sociedad, 68 pontos na quarta colocação. Atuando em casa, Madrid faz a terceira melhor campanha. Fora de casa, Sociedad faz a terceira melhor campanha. Em sequência individual, Sociedad vem a 7 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. E o Madrid foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Em 5 de 6, saiu mais de 2.5. O Atlético tem forças para vencer. É um jogo que o Atlético quer o vice-campeonato e o Sociedad quer ficar entre os melhores. Vejo um jogo para casa com empate nesta partida. Probabilidade 2-1 casa. Bom, este jogo do Barcelona versus Mallorca, vamos deixar de fora. A equipe do Barça não briga mais por nada, já é o campeão antecipadamente e o Mallorca também não briga mais por nada. Então, o Mallorca ainda tem até uma certa chance de Conferência Liga, mas não vou arriscar. Se você gosta de opção de mínimo possível zebra, fica a critério esse jogo do Mallorca. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo da Juventus versus Milan, início às 15h45. A odd de momento paga 2.30 para a equipe da Juve, 3.10 Milan, 3.40 empate. Na classificação, a Juve faz a sétima melhor campanha com 59 pontos e o Milan faz a quarta melhor campanha com 64 pontos. Atuando em casa, a Juve faz a segunda melhor campanha e fora de casa, a Milan faz a nona campanha. Vale ressaltar que a Juve tem a mesma pontuação do Napoli atuando em casa, que é 42 pontos. Em sequência individual, o Milan vem sofrendo gol a 4 jogos, em 9 de 10 saiu menos que 3 gols. E a Juve em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 saiu ambos marca. Em confronto direto, o Milan vem a 4 confrontos sem derrotas, o mais recente 2-0 para o Milan. Para essa partida, vou acreditar que é um jogo para casa com empate, é um jogo para mais de 1.5, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Holanda, Eredivisie, só que antes, lembre-se que ainda temos jogos do Brasileirão Série A e claro, no card aqui, deve estar passando a qualquer momento do vídeo, o nosso vídeo aí das melhores casas de aposta para que vocês possam faturar e fazer a sua escolha, você iniciante no trade ou não. Bom, vamos para o jogo do AZ versus PSV, início às 9h10, às 9h30, a equipe do AZ atualmente é o quarto colocado e o PSV é o vice-líder, 10 pontos atrás. Está muito difícil tomar o título do Feyenoord. Atuando em casa, a AZ faz a quinta melhor campanha. Fora de casa, o PSV a quarta melhor campanha. Em sequência individual, o PSV vem a 16 jogos de invencibilidade. Em 7 de 9 saiu mais de 2.5. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E o AZ venceu o primeiro tempo em 6 de 8 e foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, mais recente, 1-0 para o AZ. Para essa partida, vejo um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Vejo um jogo para gols, a princípio, mas para essa partida vou acreditar em um duelo para menos de 4 gols e meio. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Twente versus Ajax, início às 9h30. A odd paga 1.75 na vitória do Ajax, que é o terceiro colocado com 69 pontos. E o Twente é o quinto colocado com 61 pontos. Atuando em casa, o Twente faz a segunda melhor campanha. Fora de casa, Ajax faz a terceira melhor campanha. Em sequência individual, o Twente vem a 3 vitórias consecutivas, 4 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 de 6 saiu mais de 2.5, foi a primeira equipe a marcar. A Ajax, em 6 de 8, foi a primeira equipe a marcar, saiu mais de 2.5, vem a 3 confrontos sem derrotas. O mais recente é entre eles aí, a equipe do Ajax levou a melhor 1-0, vem a 5 confrontos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. É um jogo muito equilibrado tecnicamente, muito equilibrado.
Para essa partida, vejo duas boas opções para que vocês possam estar lucrando. A primeira será o jogo para ambos marca e a segunda será o jogo para casa ou fora. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do atual líder Feyenoord versus Vitesse, início às 9h30. A equipe do Feyenoord é o atual líder com 82 pontos, 10 à frente do PSV. Enfrenta o Vitesse na 12ª colocação com 37 pontos. O Vitesse nesse momento tem chances de rebaixamento, mas mínima. Feyenoord faz a terceira melhor campanha em casa. Vitesse faz a 11ª campanha fora de casa. Em sequência individual, Feyenoord vem a 4 vitórias consecutivas. Em série de 8 foi a primeira equipe a marcar. E em confronto direto, a equipe do Feyenoord venceu pelo placar de 5-2. Para essa partida é até chato falar o certo favoritismo, mas o Feyenoord é o favorito. Vamos deixar esse casa vence, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o campeonato belga. Sim, Bélgica, o jogo do Antwerp versus Union Reale, início às 8h30 da manhã. Se quiser acompanhar esse jogo, vai ter que se acordar um pouco cedo neste domingão. Bom, Antwerp tem 45 pontos, a mesma pontuação do Union. Só que a equipe do Antwerp é uma equipe que tem um saldo de gol que sofreu poucos gols, apesar do Royal Union ter um ataque melhor. Atuando em casa, a equipe do Antwerp faz a segunda melhor campanha e fora de casa, o Union faz a melhor campanha da competição. Em sequência individual, Union vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 saiu mais de 2.5. Em 6 de 8 ambos marcam. E Antwerp vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. O mais recente deu Antwerp 2-0. Para essa partida, acho plausível demais um jogo para gols. Ambas as equipes têm ataque eficiente. Então, jogo para mais de 1.5, um jogo para ambos marca, probabilidade 2-1 jogo. Clube Bruges versus Genk, início às 13h30. O Bruges, na classificação, é o terceiro colocado, aliás, o quarto colocado, e o Genk é o terceiro colocado com 42 pontos. Em sequência individual, a equipe do Genk vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 11. Em 5 de 6 saiu ambos marque mais de 2.5. E o Bruges, em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar, saiu mais de 2.5. Vem aí a uma vitória o Genk no confronto mais recente. É um jogo do mesmo critério do anterior. Vou acreditar em um jogo para gols. É um jogo para ambas as equipes marcam. É um jogo para mais de 2.5. Probabilidade 3-1 jogo. Bom, agora sim vamos para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Temos Corinthians versus Fluminense, início às 16 horas. A odd paga 2.75 para a vitória do Corinthians, 2.55 para o Flu, 3.20 para o empate. Na classificação, o Corinthians é o 18º colocado com 5 pontos em 7 jogos e o Flu é o terceiro colocado com 13 pontos. Em sequência individual, o Corinthians vem a 8 jogos sem vitória, 3 jogos sem marcar gol, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a sofrer e o Flu nos últimos 5 saiu menos que 3 gols. O mais recente deu Fluminense, o confronto mais recente 2-0 para o Flu. Então vejo o Flu mais preparado. Então vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Atlético Mineiro versus Palmeiras, início às 18h30. O Galo melhorou muito nesses últimos jogos. Na classificação é o quarto colocado com 13 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 15 pontos. Atuando em casa, o Galo tem apenas uma derrota, que é para o Vasco. Então ele vem de 2 vitórias e uma derrota em casa. Fora de casa, o Palmeiras vem aí de 1 vitória e 2 empates. Levou uma pressão danada diante do Santos. Mereceu até sair derrotado, mas conseguiu levar um empate para casa. Em sequência individual, a equipe do Galo vem a 5 vitórias consecutivas. E o Palmeiras vem a 14 jogos de invencibilidade, a 3 sem sofrer gol. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Lembrando que em confronto direto, o Palmeiras vem a 7 confrontos de invencibilidade. O mais recente foi 1-0 para o Palmeiras, ou seja, ou é empate ou o Palmeiras ganha. Os últimos 7 confrontos mostraram isso. O Atlético vem de uma vitória de virada diante do Atlético Paranaense, 2 gols do Paulinho, e a equipe do Palmeiras venceu o Cerro Porteño 3-0 fora de casa. Então, para essa partida, vejo um jogo equilibrado,
mas o fator casa deve pesar muito, então vamos no casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Botafogo versus América Mineiro, início às 19 horas. Na classificação, o Botafogo é o atual líder com 18 pontos, enfrenta o América na vice-lanterna com 4 pontos, atuando em casa o Botafogo faz a melhor campanha, um gol sofrido em 4 jogos, 100% de aproveitamento. Fora de casa, o América faz a 16ª campanha com apenas um empate em 4 jogos. Em sequência individual, o América em 5 de 6 saiu mais de 2,5, em 6 de 8 ambos marcam, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. O Botafogo vem a 5 jogos sendo a primeira equipe a marcar e o América vem a 4 confrontos sem derrotas diante do Botafogo. O mais recente foi 0-0. É um jogo equilibrado, o Botafogo tem um tabu a quebrar diante do América. Vou deixar um jogo para mais de 1,5, probabilidade 2-0 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos aí Sport Recife versus ABC. Início às 18 horas. Na classificação, a equipe do Sport é o 10º colocado em 6 jogos, com 11 pontos. E o ABC é o último colocado com 4 pontos. Em sequência individual, a equipe do ABC, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. O Sport, em 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10, saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, venceu o mais recente 1-0, está com 100% atuando em casa. E é uma equipe fácil de ser enfrentada, essa equipe do ABC, fora de casa. Então vamos com a dica, casa vence, probabilidade 2-0 casa. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extra, então dá uma passadinha no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram, focado em aposta esportiva, com dicas totalmente grátis. Então, meu parceiro, o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingo de brasileiro, reta final, domingo de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês, pelo brasileiro, vitória do Sport. Vamos estar deixando Atlético Mineiro com empate. E vamos estar deixando esse Fluminense com empate aí. Fluminense com empate, Atlético Mineiro com empate e Sport para vencer. É a tripla do brasileiro. Outra boa opção que vocês podem estar observando pelos jogos europeus é vitória do Liverpool, que vai atuar fora de casa. Liverpool para vencer. Atlético de Madrid com empate. E podemos estar deixando também para vocês Feyenoord para vencer. Feyenoord, Atlético de Madrid com empate e Liverpool para vencer. Então, uma boa tripla para que vocês possam faturar. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, compartilhe o nosso vídeo. Se puder, deixe os comentários aí no nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo vídeo. Valeu!